E fala galera, aqui é o Spiderlock e eu estou aqui para trazer um vídeo sobre a série dos Lanternas lançada nesse domingo pela HBO Max. Se você quiser vir nessa aventura comigo, fica aí, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos comigo. A série começa com o Jon Stewart vendo um documentário sobre o Hal Jordan. Nessa cena, eles estabelecem que o Jon não é um menino que ele tem medo do pai dele. Um dos irmãos do Jon, ele fala pro Jon desligar a TV nesse momento, falando que todo mundo ia levar bronca. E o Jon, ele bate no peito e fala, não, é só você ficar olhando a janela e pronto. E quando o pai dele chega, e é nítido que ele ainda tava vendo a TV, ele desliga rapidamente. E o Jon, ele vai pro quintal. É uma cena até que bem bizarra. Ele vai pro quintal com o pai dele saca uma arma e dá um tiro numa maçã que tava na cabeça do próprio filho. E a gente vê que o Jon, junto com o Hal Jordan, aqui no documentário, eles estavam falando que o Hal Jordan, ele fala no documentário que um dos requisitos pro trabalho é não ter medo. E ele conta um pouco da história dele, sendo lanterna, que a única coisa que eles perguntaram pra ele quando ele foi escolhido pelo Anel foi: você tem medo? Aí a gente vê essa dinâmica do Jon com o pai dele. Pelo que dá a entender, o pai do Jon vai treiná-lo para ele ser um Lanterna Verde futuramente. Não sabemos muito a fundo, mas rasamente a gente tem essa ideia. E a gente vê também alguns pontos interessantes, porque o Jon, a gente tem essas duas vertentes. O Hal, que é um Lanterna Verde consolidado, experiente, ele tem a certeza que ele não tem o medo, que ele não sente medo, que ele vive mesmo a mitologia dos lanternas, da força de vontade e tal. E a gente vê o Jon, mesmo que ele seja uma criança, ele ainda tem as suas limitações. Mesmo que ele esteja levando um tiro que possa levá-lo à morte, ele tem as suas limitações. E isso, eu acredito que isso vai ser uma dinâmica na série que vai mostrar que o Jon, apesar de ter sido escolhido pelos Guardiões, ele ainda tem uma fagulha de medo dentro dele. E é por isso que o Anel ainda não o escolheu. Tanto que no início do treinamento, o Jon questiona o Hal. Ele fala, cara, eu fui escolhido pelos Guardiões, por que você não deixou usar o Anel das Lanternas? E o Hal Jordan, ele fala, você pode ter sido escolhido pelos chefões, mas assim que o Anel te escolher, assim você vai poder usar ele. E aí a gente tem uma cena que é o início do treinamento dele, que a série ela vai se passar em 3 datas diferentes. Ela vai se passar em 1996 com o Jon Stewart pequeno, depois ela vai para 2016 com o Jon Stewart mais velho, iniciando o seu treinamento, e o episódio termina em 2026 atualmente, que a gente já vai falar sobre isso. Pulando para 2016, depois dessa cena do Jon criança, a gente vê ele treinando e o Hal Jordan indo buscar ele para o seu treinamento. Nesse treinamento a gente vê um ponto muito positivo nessa série, que é a dinâmica dos dois personagens, porque você realmente acredita que tem o Jon Stewart e o Hal Jordan ali. Apesar que eu não sou muito consumidor dos quadrinhos, eu sou muito mais consumidor das animações, e a gente sempre vê eles com uma idade parecida, uma idade similar, e sempre não, tem algumas exceções, mas na maioria das vezes eles estão com a idade similar, e se você não está acostumado pode gerar um pouco de estranheza, mas não é algo que te atrapalhe, você aceita, você compra bem a ideia do Jon ser um aprendiz do Hal Jordan, assim como foi nas HQs. A diferença é que nas HQs ele aprende tudo muito rápido, enquanto ele não, aqui no primeiro episódio, o maior feito dele é fazer plástico bolha, porque ele não quer morrer e acender um cigarro para uma mulher casada que ele tava pegando, sabe? E o episódio segue. O Jon Stewart, ele recebe uma mensagem do Hal Jordan do passado, avisando que vai chover em Nebraska. Aí o Jon, ele tá com esse anel e ele passa a mensagem pro Hal Jordan do presente. Hal Jordan do presente, ele sai voando, vai para Nebraska e lá se inicia a investigação. Essa série ela tem um ponto que ela se propõe a ser uma série de investigação policial. Os Lanternas Verdes, eles são conhecidos por serem policiais intergalácticos,
Mas isso me incomoda um pouco. A gente tá falando de um ser do Lanterna Verde, que é um ser que tem uma mitologia densa, é uma história muito mística, que não tem nada de pé no chão. É uma série que envolve planetas, envolve galáxias, envolve questões de honra, sabe, dos poderes. É tudo muito fantasioso. A cidade Oa é muito fantasiosa, as prisões, a vida, a vida que o time, a tropa dos Lanternas Verdes, ela tem uma grande variedade de espécies do universo. Então isso gera uma pequena estranheza para você que conhece as animações ou até mesmo os quadrinhos. Você fica meio assim, tá, é uma série policial, eu sei que tem alienígenas ali invadindo a cidade e tal, mas a gente vê bem pouco dos poderes sendo usados. Se bem que é o primeiro episódio, então, tipo assim, como o primeiro episódio ele funcionou muito bem. Mas essa impressão que dá da série ser pé no chão e não querer sair disso gera muita estranheza a um fã. A um fã que consome o Lanterna Verde desde os quadrinhos até as animações, até a um filme live action que é muito ruim. E a gente até vê o Hal Jordan falando que ele usa uma figura de linguagem que é uma gravata. Ele fala da gravata como se fosse o traje dos Lanternas Verdes para ele. Ele fala que usar gravata, depois que você tá mais sábio, você vê que usar gravata é um pé no saco, enche o saco. E isso ele tá se referindo ao seu uniforme. Então, sabe, parece que é uma série que ela tem um pouco de vergonha de ser uma série de super-heróis, apesar dela ter sido escolhida por essa série. Ela vai ser escolhida, quando ela foi escolhida, ela poderia ter usado tantos outros personagens para ser feita, mas eles optaram por usar o Lanterna Verde, que eu espero que essa série ela saia mais do chão, ela não fique nesse lado tão urbano. E provavelmente isso não vai acontecer, né? Porque o primeiro episódio, o piloto, normalmente é pra mostrar como que vai ser o universo que nos espera. Mas, em resumo, foi um episódio bom. Não vou falar que é ótimo. Não, isso não cabe. Não, sendo bem sincero, é um episódio ok. Se não fosse dos Lanternas Verdes, não me prenderia, eu não assistiria de novo. Mas eu acho que vale a pena a gente dar essa chance, a gente investir um tempo nessa série para ver como ela vai se desenrolar. E apesar dele ter pontos bons e alguns negativos que eu já apresentei aqui, o mais negativo para mim, o que mais que me pesa são algumas dúvidas, algumas lacunas que ela abre para a gente ficar um pouco confuso. Eu acredito que isso seja intencional, seja algo que seja intencional pela questão do marketing, para que a gente crie cada vez mais curiosidade. No final do episódio, o Hal Jordan ele morre, ele toma um tiro e não me desce isso, porque ele é um Lanterna Verde experiente, com mais de 40 anos de, de tropa. Não acredito que ele tenha morrido no arquibancada tomando um tiro na cabeça. Então a gente fica com essas dúvidas, fora as dúvidas dos lanternas por setor. Na série eles falam que só pode um lanterna por setor e um substituto. Só que em 2025, quando se passa o filme do Superman, a série ela... Em 2025, quando se passa o filme do Superman, a gente é apresentado ao Guy Gardner. Só que assim, há 40 anos a gente está tendo o Hal Jordan sendo o Lanterna Verde na Terra. O Guy Gardner está pelo menos há 10 anos servindo o planeta Terra. Nesse meio tempo está sendo treinado Jon Stewart, então a gente fica com bastante dúvida e eu espero que elas sejam respondidas. Eu não vou tacar pedra, mas também não vou falar que é a melhor série do mundo. Mas é isso. A série tem um episódio muito bom. Não muito bom, é um episódio bom. É um episódio ok. Tem os seus defeitos, tem as suas falhas, tem as suas grandes dúvidas, mas é algo que vale a pena assistir, se você gosta do Lanterna Verde principalmente. E é isso, o vídeo termina por aqui, é um resumo bem breve do primeiro episódio.
E eu espero que você tenha gostado. Se inscreva, dê seu like e compartilhe esse vídeo. Valeu, fui!